Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Em 1891, em 24 de fevereiro, era promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Desde então, estamos na sexta Constituição. Enquanto isso, os Estados Unidos estão na única. A do Império, de 1824, durou quase 70 anos. As nossas têm tido vida curta. A atual é de 88 e está sendo desmontada, né? Diz que não há censura e há censura, diz que há liberdade de expressão e há censura, diz que tem amplo direito de defesa e não há, diz que não pode haver tribunal de exceção e tem que haver juiz natural e não, que o Ministério Público é o que tem a iniciativa do processo e não aconteceu, né? Que as pessoas têm direito de ir e vir, direito ao trabalho, isso foi abolido durante a pandemia, né? Mas, enfim, só para citar alguns, né? É uma pena. É uma pena. E porque a Constituição é a lei máxima. Se ela não é obedecida, tudo mais é flexível. Entorta, se quebra, se rompe, se rasga, como se rasgou no julgamento da Dilma, né? Quando ela foi condenada, mas não recebeu pena. A pena estava prevista no parágrafo único do artigo 52. Aliás, a presidente Dilma está internada em Xangai. Passou mal, foi para o hospital, mas a informação de lá é que ela está fora de perigo. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Eu lembro, foi em 1956, em 24 de fevereiro, como é o dia de hoje, eu tinha 15 anos, quando chegaram as notícias da União Soviética de Moscou, em que o chefe de governo de então, Nikita Khrushchev, aquele que tirou o sapato na ONU, na tribuna da ONU e batia com a sola do sapato, né? Lá onde na mesa em que ele estava sentado. Bom, Nikita Khrushchev, em 23 de fevereiro de 1956, desnudou o comunismo. Ele mostrou os crimes de Stalin. Os comunistas brasileiros entraram em choque. Entre eles, artistas, escritores, Jorge Amado, por exemplo, né? Ficou decepcionado. O Brasil tinha o Luiz Carlos Prestes, que fez uma tentativa de tomar o poder, né? Enganava os soviéticos, dizendo que o cangaço do Nordeste eram guerrilheiros comunistas que precisavam de dinheiro. Mas, enfim, denunciou os crimes de Stalin, que matava seus próprios companheiros, aqueles com quem ele não concordava, matava os dissidentes, matou milhões de ucranianos de fome, o Holodomor, matava aqueles que ele mandava para a Sibéria, matava por fuzilamento nos tribunais todos afinados com ele, com medo dele. E Khrushchev mostrou esse relatório. Ninguém sabe quantos milhões ele matou. Se a gente pegar metade da estimativa máxima, seriam 25 milhões. Metade. E aí, eu estou fazendo uma introdução, já que eu falei várias vezes no discurso histórico do vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente Vance, lá em Munique, na Conferência para a Segurança Europeia. Foi um discurso histórico. E muita gente me pergunta, puxa, você cita toda hora e queremos saber o âmago do discurso. Então eu vou contar para vocês hoje o âmago do discurso, o que o discurso significa, né? Foi no dia 14 agora, lá em Munique.
ele começa dizendo, olha, a administração Trump está preocupada com a segurança da Europa. Mas a ameaça não é China nem Rússia. A ameaça está aqui dentro, ele disse, né? Ameaça contra os valores fundamentais do Ocidente, do europeu, da civilização judaico-cristã, grega, egípcia, romana, né, que deu à Europa. Aí ele lembra, a Romênia anulou eleições porque o resultado foi a vitória da direita. E aí arranjaram um pretexto de que no TikTok tinha propaganda para o agricultor que ganhou a eleição, né, e que a propaganda foi paga pela Ucrânia, segundo. Né. E ele disse, isso poderia acontecer aqui na Alemanha, né, o que é um choque para os ouvidos dos americanos, né. Ouvir que uma corte europeia pode anular uma eleição. Isso é um choque. A propósito, teve eleição na Alemanha, eu mencionei ontem, eu anotei aqui os resultados. A direita, engraçado que a imprensa brasileira chama de conservadores. Eles são incapazes de dizer a palavra direita, parece que estão proibidos de dizer direita, só podem dizer extrema-direita. Aí eles dizem conservadores em primeiro lugar, extrema-direita em segundo lugar, né? Social-democratas em terceiro, verdes em quarto, esquerda lá no fim. A direita pegou 208 cadeiras no parlamento, a extrema-direita 151, social-democracia 121, verdes 85, esquerda 64. Esse é a nova composição da Alemanha agora. Bom, mas aí ele fala, olha, vocês estão querendo avanços tecnológicos para a defesa da Europa. A principal defesa é a liberdade de expressão, ele diz. Olha, que coisa bonita para os nossos ouvidos, né? A excessiva regulamentação, né? E todo mundo quer. Aqui no Brasil querem também. Lula toda hora fala nisso. Hoje o ministro Moraes falou lá na USP também. Todo mundo quer. Eles confundem. Quando o Congresso não delibera sobre um assunto, isso é uma demonstração da vontade do Congresso. É porque o Congresso não quer mexer nisso, quer deixar que vigore a lei existente. E o Supremo acha que isso é omissão do Congresso, é vácuo na lei e tem que legislar. Não, só quem legisla é o Legislativo, né? Querem mudar o Marco Civil da Internet de 2015, por exemplo. É o sabor de desregulamentar que vai estar na mesa do governo americano, ele avisa, né? Que uma excessiva regulamentação restringe as liberdades, né? Os preconceitos não podem ser motivo de censura autoritária. Depois ele avisa, né? Vejam só, União Soviética, por que eles perderam? Por que acabou a União Soviética? Por falta de liberdade, fechando igreja, prendendo dissidentes, matando dissidentes, como fez o Stalin, né? Aí perderam. E aí a população toda, ele lembra, né, não teve liberdade para surpreender, para errar, para inventar, para construir. Uma aula. Cancelava dissidentes, fechava igrejas, não havia eleição, perderam a Guerra Fria porque não respeitaram a liberdade. Restringiram a inovação, a criação. Não se pode impor inovação, nem se pode intervir naquilo que as pessoas acreditam. Hoje eu olho a Europa e não fica claro se não está acontecendo por aqui o que aconteceu com os soviéticos. Não fica claro se a Europa realmente ganhou
a Guerra Fria. Infelizmente, olho a Europa de hoje, eu estou fazendo um resumo do discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente Vance, e vejo comissários da União Europeia querendo censurar a mídia social naquilo que eles classificam como ódio, fazendo batidas em casas na Alemanha de quem é acusado de citações antifeministas ou misóginas. Veja a Suécia, em que há semanas um ativista cristão foi preso, foi condenado por um ataque ao Alcorão. E ele foi atacado, seu amigo foi morto. E o juiz ainda justificou a reação dos defensores do Alcorão. Ou no Reino Unido, onde há 2 anos, um jovem foi preso pelo crime hediondo de rezar em silêncio por 3 minutos a 50 metros de uma clínica de aborto. Ele rezava pelo filho que ele e a namorada não tiveram porque foi abortado. Pois é, foi condenado porque ele estava rezando muito perto da clínica de aborto. Na Escócia, avisaram os moradores de uma zona de livre acesso sobre a proibição de rezar, mesmo dentro de suas casas. Eu reconheço, diz ele, que muitas vezes as vozes contra a liberdade de expressão vieram do meu próprio país, e vieram, sim, dos Estados Unidos. Censura alegando desinformação, principalmente durante a Covid. Agora está tudo desmascarado. Assim como a administração Biden quis silenciar, a administração Trump quer o oposto, defender o direito de discordar. Se acham que sua democracia lá na Romênia pode ser destruída por algumas postagens, alguma coisa não está funcionando, não é uma democracia. É porque ela está muito fraquinha. Se postagem atinge democracia. Aqui, manifestações atingem democracia e são chamadas de atos antidemocráticos. Manifestação do demos, do povo, é antipovo. Dá para entender? Bom, permitir que os cidadãos falem o que pensam só fortalece a democracia. Aqui baniram nesta conferência, ele entrega todo mundo, ficou todo mundo olhando para ele. Baniram aqui os populistas de extrema esquerda e de extrema direita. Ou seja, a gente volta à União Soviética, em que não pode ter o outro lado, não pode ter opinião diferente, não pode ganhar a eleição da gente. Aí, sobre o orçamento de defesa, ele diz assim, tudo bem, Estados Unidos vão participar da defesa da Europa, né? Gostaria muito que a gente ficasse defendendo outros lugares com maior perigo, né? E que a Europa se defendesse com mais orçamento, mas vocês já se perguntaram o que defender aqui na Europa? O que é importante que está sob o ataque? Não haverá segurança se houver medo de vozes e de opiniões. Se vocês têm medo de seus eleitores, não há nada que a América possa fazer por vocês. Meu Deus, como isso se encaixa aqui no Brasil, né? O Brasil veste a touca. Vocês não podem ter governo censurando e prendendo seus oponentes, seja alguém orando ou alguém postando notícias. Nem pode vencer se discorda da cultura da sociedade. Ao contrário do que ouvimos em Davos, estavam lá os grandes querendo dominar o mundo, o povo pensa e lembra. O povo dispensar a vontade do povo é acabar com a democracia. Nenhuma democracia sobrevive dizendo ao povo o que fazer, é o contrário. O povo é que diz ao Estado o que fazer. O sagrado princípio da democracia é que é a voz do povo. É isso que vale. A voz do povo é que importa. Não há lugar para filtragens de informação, censura. Ou ouve o povo, ou é tirania.
Aí ele termina citando João Paulo II, que ele chama de um dos mais extraordinários campeões da democracia da Europa, o polonês Karol Wojtyła. A frase de João Paulo II: não tenham medo. Não devemos ter medo de quem expressa opiniões que discordam das lideranças do Estado. Vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente Vance, em Munique, na Conferência da Segurança da Europa, no dia 14 deste mês. Uma aula de democracia e liberdade. De Brasília, Alexandre Garcia.